trabalhadores no Rio Grande do Sul. Empresas se comprometem a não demitir. Aniele Veloso. Pois é, Amadeu, na quarta viagem do presidente Lula, desde que começou aí as tragédias das enchentes no Rio Grande do Sul, ele assinou medidas provisórias, dentre elas uma que foi reivindicada nessa semana aqui em Brasília pelo governador Eduardo Leite, que já trouxe inclusive o desenho da medida provisória, mas o presidente não gostou, viu? Nem teve tempo para falar com ele aqui pessoalmente, mas no Rio Grande do Sul, na cidade de Arroio do Meio, ali que fica na região do Vale do Taquari, uma das mais afetadas e uma das regiões, né, uma das primeiras que foram afetadas, Lula anunciou sem o Eduardo Leite essa medida provisória que tem como objetivo pagar salários mínimos a 434 mil trabalhadores, entre seletistas, pescadores, estagiários, entre outros. Esse valor de R$ 1.412 será pago em duas parcelas, né? Serão 2 meses. E a empresa, em contrapartida, não pode demitir esses funcionários pelos próximos 4 meses e nem diminuir o valor do salário. O objetivo é garantir o emprego da população. Foi, como eu falei, uma pauta reivindicada por Eduardo Leite. Ele não estava, o leite faltou, mas a pimenta estava lá. O ministro Paulo Pimenta estava lá ao lado do presidente quando ele fez esse anúncio. Vamos ver um trecho da fala de Lula quando ele anuncia essa medida e também compartilha a responsabilidade, porque é uma medida provisória, de aprovação, apesar de ter efeito imediato, também de ser analisada aqui pelo Congresso Nacional. Vamos ver. Nós não vamos faltar, prefeitos e companheiros, ao povo do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer, dentro das limitações do governo federal, aquilo que tiver no nosso alcance, aquilo que a lei permitir, aquilo que a gente conseguir fazer a Câmara e o Senado aprovar, aquilo que não haja nenhuma implicação judicial, a gente vai fazer tudo que for necessário fazer para que a gente possa dar de volta a dignidade e o orgulho do povo gaúcho. O governo vai gastar R$ 1 bilhão em crédito extraordinário, por isso que deve ser aprovado também pelo Congresso Nacional. As outras medidas provisórias é para incluir mais 76 municípios naquele auxílio reconstrução de R$ 5.100, parcela única às famílias que perderam suas casas, e também acrescentar outros municípios, mais 40, naquela parcela a mais do Fundo de Participação dos Municípios. Aniele, o presidente Lula também falou da experiência dele de conduzir o Brasil, né? Exatamente, isso por conta das críticas, né, Amadeu? Inclusive, eu aqui conversando com interlocutores no Palácio Planalto, eles disseram, né, que as medidas devem ser anunciadas, sim, mais medidas. Inclusive, ontem, vários ministros anunciaram novidades para o Rio Grande do Sul, mas os pedidos não param de chegar. E aí Lula, ele alfinetou ali, dizendo que sim, tem experiência, que só perde para 2 grandes nomes que já governaram o país, Dom Pedro II e Getúlio Vargas. Vamos ver. Possivelmente muita gente me olha e fala, pô, mas o Lula, o cara nem diploma universitário tem, tá com o dedo estourado aí, vem falar essas coisas. Eu queria dizer para você o seguinte, só tem 3 pessoas que têm mais experiência do que eu nesse país. 3 pessoas. Dom Pedro, que governou durante quase 70 anos, até a proclamação da República, que ficou quase 70 anos no poder. O Getúlio Vargas, que fez da Revolução de 30, ficou até 45, depois foi eleito em 54. Depois dos 2, só eu. Ninguém tem a quantidade de experiência que eu tenho de viver problema nesse país. Só uma correção, Amadeu. No caso, Getúlio Vargas foi eleito em 51 e suicidou-se em 54. E aqui, o que eu ouvi, inclusive, de parlamentares, é que está faltando essa, sim, articulação, principalmente a articulação política do governo. O ministro Padilha, que se gaba muito da aprovação das pautas econômicas, por outro lado, na avaliação de alguns parlamentares, tem falhado nessa questão da articulação e essa semana já teve aquela medida provisória que os parlamentares estão chamando de fim do mundo.
que não tem apoio e deve gerar um embate isso na próxima semana. E aí tem essas do Rio Grande do Sul, que essas sim devem passar com a maior facilidade. Bem, vamos lá, Raniele. Na verdade, o Getúlio foi eleito em 50, a eleição foi em 1950, e o governo dele começou em 51, e ele se suicidou em agosto de 54. O professor Vila, que é o mestre nosso aí na história, talvez o Lula, professor, tenha dito assim, que em tempo à frente do governo, né? Se for na questão de tempo à frente do governo, ele está certo. Quem passou mais tempo, Dom Pedro, depois Getúlio e depois ele. Se for tempo à frente do governo, tá ok, né, professor? Só corrigindo, Dom Pedro II foi de 1840, o golpe na maioridade, até 1889, 49 anos, cerca de meio século. Lembrando que ele era chefe de Estado, mas não necessariamente chefe de governo, que é chefe de governo através do poder moderador da Constituição de 1824, que é um absurdo, que dava também o poder, além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o poder pessoal do imperador, que era o poder moderador, que é uma coisa horrorosa. Basta lembrar o artigo 99 da Constituição de 24. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Ele não está sujeito a responsabilidade alguma, ponto. Pior que o AI-5. E o caso do Getúlio Vargas, sim, da Revolução de 30, de 3 de outubro, por isso que as eleições são em outubro, por causa da Revolução de 30, né? 3 de outubro de 1930 até 29 de outubro de 45, aí eleito a 3 de outubro de 50 e toma posse no final de janeiro de 51, e tem o trágico suicídio do 24 de agosto de 54. Por fim, é verdade, lembrar que ele governou Lula 1, Lula 2, 8 anos, e agora está completando aí, próximo a completar 10 anos de governo, já completou 9 e está 9 anos e meio. Em termos de extensão, é verdade. Em termos de experiência da máquina governamental, também, tendo em vista ser quase uma década, você conhece, passa a ter o domínio da máquina governamental. Mas as referências históricas, claro, são momentos totalmente diferentes, o Império, a República, com o fim da República Velha e a República Nova, como foi chamada, a de Getúlio, com as questões mais contemporâneas. Mas tudo bem. Mas, por fim, eu acho que ele não tem que fazer essas comparações históricas, né? Para tentar demonstrar que, olha, eu conheço, olha, eu sei. Não precisa. As medidas falam por si só. Ô, Guga, lembrando que se o presidente tem que recordar a história, é lembrar que um grande presidente que o Brasil teve foi Juscelino Kubitschek, foi combatido duramente pela UDN, correto? Assim como também o próprio Getúlio, que foi ditador, foi trágico ditador, mas que no governo democrático, esse de 51 a 54, também foi duramente combatido por uma extrema-direita. Quer dizer, o Lula tem que prestar atenção e não repetir os erros, né, que Juscelino e Getúlio tiveram quando foram acossados por essa extrema-direita que sobrevive no Brasil, né? Cada um com seu Carlos Lacerda, cada um com a sua praga ali, tentando, de alguma maneira, te sabotar o seu governo. É claro que o Lula tem uma oposição ferrenha, uma oposição que joga da maneira até mais baixa, que é inventando todo tipo de discurso de ódio e fake news, mas eu acho que ele está agradando o Eduardo Leite aí nessa história das ajuda ao Rio Grande do Sul. A Raniele lembrou que o Eduardo Leite não conseguiu se encontrar com o Lula, não teve um momento só com o Lula nessa vinda a Brasília. Ele queria uma audiência com o Lula, ele queria se encontrar sós com o Lula, mas teve um café da manhã que o Lula ofereceu a alguns governadores, entre eles o Eduardo Leite. E ali, nesse momento em que ele esteve com o Lula, ele entregou um ofício para o Lula em que reivindicava ajuda nessa questão da manutenção do emprego e da renda. Ele apontava isso como um ponto crítico que precisa ser, portanto, observado e receber algum tipo de ajuda do governo federal, e a gente está vendo que o governo está ajudando com essa questão do dinheiro e da manutenção do emprego. Não vão poder demitir, vai ter esse dinheiro que vai ser repassado também. Então ele está agindo exatamente naquilo que o Eduardo Leite foi pedir socorro a ele. Então, pelo menos parte da oposição, creio, a oposição que é democrática
e que não é só aquela que quer sabotar, como você relembrou, teve tanto o Getúlio Vargas e tem agora o Lula, a oposição que é séria, essa vai reconhecer que tem sim um trabalho sendo feito. Mari. Olha, eu acho que eu concordo primeiro, antes de mais nada, com o professor Vila, que não se pode ficar, não se deve, né, fazer essas comparações históricas, são inapropriadas. Mas, de qualquer maneira, ele aproveitou que o Getúlio Vargas nasceu ali, né, no Rio Grande do Sul, era um representante das oligarquias gaúchas, então fala ainda, a figura de Vargas fala muito ao povo gaúcho. Mas, presidente, você foi eleito 3 vezes pelo voto direto. O imperador não foi eleito. E o ex-presidente Getúlio Vargas foi eleito uma vez, né? Porque ele governou 15 anos como ditador e depois foi eleito. Então, assim, é inadequado, mas o senhor nem precisava. As pessoas sabem que o senhor foi eleito 3 vezes pelo voto democrático, que o senhor fala às massas, o senhor é de uma família pobre do Nordeste, cresceu às próprias custas, né? Tem muito mais méritos, digamos assim, do que os antecessores. Não precisava. E o Leite, tem do que reclamar, Poliana? Amadeu, tem não, Amadeu. A turma está inflamando demais a situação política em meio de uma tragédia, né, lá no Rio Grande do Sul, ao invés de estar preocupado realmente com como se vai reconstruir essas cidades, como vai garantir a dignidade dessas famílias depois de um evento tão traumático. Com relação ao Lula, acho que o presidente tem que baixar um pouco a bolinha, sentar para dialogar com o Congresso e colocar, já que ele tem experiência, colocar ela em prática para tentar assegurar a sua governabilidade e evitar que o Congresso cresça as asinhas para cima dele. Por falar em Congresso crescendo as asinhas, é o tema da Raniele Veloso agora, porque o Arthur Lira foi lá no baú do Congresso e retirou as emendas, Ari. Olha aí, ó. Arthur Lira ressuscita e autoriza urgência ao projeto de lei que enterra a delação premiada. O projeto pode beneficiar Jair Bolsonaro. Raniele Veloso. Pois é, esse era um dos projetos para ser votado à urgência, que eu falei ontem aqui, que a sessão foi cancelada por causa da situação da saúde da deputada Luísa Erundina. Pois é, estava na pauta. E aprovar a urgência significa tramitação rápida, quase sem discurso, né? Quando eles querem aprovar rápido, é o caso desse projeto de lei de 2016, que tem como autor um ex-deputado do PT, Vadir Dalmous, que é secretário no Rio de Janeiro atualmente, e que prevê que a delação premiada, que é muito utilizada atualmente,